Portanto, o agrupamento de duas escolas, de dois agrupamentos, o reagrupamento de dois agrupamentos, ou a integração de uma secundária no agrupamento, significa dispensar um órgão de gestão, dispensar uma secretaria, todos uns serviços administrativos que depois passa a ser servido só por serviços administrativos de uma das escolas, o que significa também a nível de pessoal, não funcionários, trabalhadores administrativos. Eu diria, não talvez a nível de auxiliares, porque infelizmente as escolas estão carenciadas, que tudo junto, se calhar ainda ficam a faltar em alguns casos, não é? Pronto. Mas depois a nível dos docentes, particularmente os do terceiro ciclo do ensino básico, sétimo, oitavo e nono, em alguns casos do segundo também, quando se fundem agrupamentos, o impacto pode ser brutal. Aliás, e esta é a única intenção que o Ministério da Educação tem. E isto não há ninguém que faça gestão nenhuma, porque depois é assim, os agrupamentos, estes mega agrupamentos vão ter estruturas intermédias de funcionamento. Por exemplo, o Conselho de Docentes dos professores do primeiro ciclo pode ter 150 professores. Quando é que reunião de articulação pedagógica se faz com 150 pessoas metidas numa sala? Não se faz nenhuma. Por exemplo, a nível do segundo e terceiro ciclo, os departamentos que hoje existem, por exemplo, das línguas, que têm as línguas todas, ou das ciências, que têm matemática, as ciências físicas, as ciências, tudo isso, ou mesmo das expressões, tem o EVT, a música, o especial, tudo isso junto, podemos estar a falar de reuniões pedagógicas de departamento com 80 ou 90 ou 100 pessoas, ainda por cima, cada uma a falar de uma coisa. O professor do especial, por exemplo, a falar da criança com necessidades educativas especiais que não consegue não sei o quê, e o professor da música a dizer que há lá um que não percebe a pauta. Quer dizer, e o professor, e nas outras a mesma coisa, quer dizer, um professor a falar das aprendizagens de matemática e o outro a dizer que lá na aula das ciências agropecuárias, que é do mesmo departamento da matemática, há lá um problema não sei de quê. Isto não tem nenhum sentido. Do ponto de vista pedagógico, é a liquidação do funcionamento e da organização pedagógica de uma escola com estes mega agrupamentos. É a liquidação. Passa a haver o diretor, que vai ter que ter uma relação cada vez mais impessoal com as famílias, porque se é um agrupamento com 3.000 alunos, quer dizer, não há diretor nenhum que se relacione, ninguém conhece ninguém, não é? E vamos ter, portanto, um número brutal, como eu disse, de crianças e de professores. Um agrupamento com 3.000 professores, com 3.000 alunos, aliás, um agrupamento com 3.000 alunos pode ter qualquer coisa como 400 professores. Portanto, isto é um bocado a lógica de outros serviços públicos. Já houve esta lógica nas polícias, nas super esquadras, depois desistiram, porque afinal era mau. Agora está a haver na saúde, com o encerramento de muitos centros, e o que está a acontecer é que com o encerramento de centros de saúde e de hospitais de proximidade e a centralização em grandes unidades está a fazer com que muitas destas entupam e com que as pessoas que em meia hora ou numa hora eram tratados lá na terra, passam a noite inteira num hospital com uma coisa verde à espera que chegue a vez dele, ou cor de laranja, ou lá que cor é, não é? E agora vão fazer a experiência completamente irresponsável também nas escolas. Isto vai fazer com que em muitas escolas nós vamos ter no mesmo pátio, não necessariamente mal se for organizado, mas tinha que ter pessoal administrativo, tinha que ter pessoas em número suficiente, crianças desde os 10 aos 19 anos. Vamos ter os do 5º, do 6º, do 7º, do 8º, do 9º, do 10º, e vamos ver se em alguns casos, inclusivamente, isto não pode ir desde o primeiro ciclo. Não estou a dizer que por isso temos aqui potencialmente uma situação desgraçada e de grande violência, mas temos aqui situações complexas, porque temos aqui diferenças de idades muito grandes em escolas que todos nós sabemos têm deficiência de pessoal, auxiliar e poucos professores. Portanto, aquilo que o Ministério está a fazer, a tentar fazer, e o que anunciou com isto, da constituição dos agrupamentos, e, portanto, eu estou a falar nisso porque, curiosamente, a medida está no mesmo documento que o Ministério da Educação tem em apreciação, mas não se fala, porque é uma questão que parece mais técnica, menos mediática, não se percebe tão bem, porque isso, os agrupamentos já lá estão. Esta, do ponto de vista do emprego dos professores, é mais brutal, ainda mais brutal. Do ponto de vista do trabalho pedagógico, que deve ser o que orienta a atividade de uma escola. Quer dizer, é a liquidação, porque não é possível, porque ninguém trabalha num sítio com 3.000 alunos, com 400 professores, com departamentos destes. Portanto, aquilo que a FENPROF propõe, também sem termos uma posição fechada relativamente à questão da reorganização dos agrupamentos, aquilo que propomos é que os agrupamentos de escola nunca devam ter mais que, no conjunto dos vários setores, mais que 1.500 alunos. E mesmo 1.500 alunos já é muita gente, porque ainda por cima estamos a falar de alunos distribuídos por jardins de infância, escolas do primeiro ciclo, estamos a falar de EB2, 3 e secundárias. Que nenhuma escola
a partir dos 600 alunos, com uma população escolar de 600 alunos, nenhuma escola deve manter-se sem órgão de gestão. Nós temos experiências, nem é com tantos alunos. Portanto, há uma experiência em Coimbra, Montemoro Velho, em que já 2 escolas EB23, 2 agrupamentos pequenos, se fundiram. O agrupamento de Montemoro com o agrupamento de Pereira do Campo. Pereira do Campo era uma EB23. Nós entramos na EB23 de Pereira do Campo, onde não há um órgão de gestão, e nós encontramos 80 professores completamente à deriva. Qualquer problema que acontece não tem a quem se dirigir. E tem que ir telefonar para a outra. Agora imagine-se isto numa escola com 1000 alunos, que tem que ir telefonar para a do lado que tem 1500, onde o diretor tem mais que fazer do que estar a... Isto é uma coisa brutal que não tem em conta situações concretas do terreno. Isto é de quem não está preocupado com o que se passa no terreno, de quem não conhece, de quem conhece mas não quer saber, de quem está com uma postura irresponsável e, principalmente, a parte deste Ministério, de quem está para prosseguir aquilo que foi feito para a equipa anterior e que ela não teve condições, a equipa anterior, para prosseguir até aqui e que esta equipa quer agora prosseguir da pior forma. Portanto, número máximo de alunos por agrupamento não deve ultrapassar 1500. A partir dos 600, dizemos, o agrupamento deve manter-se, a escola deve manter-se como unidade de gestão autónoma. Sempre que haja alunos do 5º ao 12º ano, abrangendo aqui 3 ciclos, ou mesmo do primeiro ciclo ao 9º ano, que também acontece em alguns casos, porque o encerramento de escolas também tem impacto no funcionamento dos agrupamentos através de uma coisa que o Ministério chama o efeito de cascata, que é assim, as escolas, e por isso é que eles também agrupam, eles fecham as escolas do primeiro ciclo, e a seguir transferem os meninos para as EB23, que pomposamente chamam Centro Educativo, mas que é a mesma que já lá estava. Fizeram lá umas sanitas mais pequeninas para os meninos lá chegarem e tal. Centro Educativo é a EB23. Transferem para lá os meninos do primeiro ciclo. Depois, como já não cabem todos, pegam-nos do terceiro ciclo e transferem-nos para as secundárias. Portanto, este movimento de cascata, do primeiro ciclo para as EB23, EB23 para as secundárias, faz com que depois se criem desajustamentos e desequilíbrios até do ponto de vista dos graus, dos níveis etários que convivem dentro da escola. Pronto, isto às vezes tem problemas, do ponto de vista até da violência, no pátio, os pequeninos, que depois aparecem os chamados os matulões e andam lá atrás deles. Isto tem que ser acautelado. Portanto, nós não vamos dizer, porque poderia não ser possível, não pode haver 3 ciclos, primeiro, segundo e terceiro, ou segundo, terceiro e secundário, metido numa escola. Mas onde houver, tem que haver também medidas adequadas do ponto de vista do acompanhamento nos intervalos, por parte do pessoal auxiliar, por parte de técnicos que possam ser eles mesmos orientadores e animadores de atividades de recreio, mas que possam também ter um papel preventivo relativamente a um eventual e possível aumento das situações de violência nestes tempos. Pensamos e defendemos ainda que na educação pré-escolar e primeiro ciclo, principalmente no primeiro ciclo, os conselhos de docentes, a reunião dos professores das escolas do primeiro ciclo para articulação de trabalho entre si, não devem ter mais que 30 elementos. E mesmo assim, 30 pessoas já é um grande conselho de docentes. Há agrupamentos que têm 100, 120, 150 professores, têm muitas escolas e escolas grandes, e que, quando assim for, têm que ser partidos em 3 ou 4 conselhos docentes, que tenham a ver com afinidades geográficas, sob pena de não funcionar. Não serve para nada, só serve para estar tudo à conversa, uma grande confusão, por 150 pessoas não se conseguem, obviamente, orientar, pelo menos minimamente, com a intervenção de todos, numa reunião. Terminando a dizer que, mesmo em relação a isto, tal como em relação ao encerramento, também em relação a esta matéria, nós pensamos que no agrupamento de agrupamentos ou com secundárias tem que haver parceiros de quem está no terreno. E quem está no terreno são as escolas, através dos seus conselhos pedagógicos. O Conselho Pedagógico tem que dar uma opinião e um parecer favorável ao reagrupamento, à junção dos municípios, porque aqui também vai fazer com que a alteração de escola de muitos meninos haja deslocações a garantir, e das associações de pais. Obviamente, porque as associações de pais, estes são os que estão lá no terreno. Os professores nos seus órgãos pedagógicos, os pais na sua associação, os municípios são quem tem que garantir um conjunto de respostas sociais e socioeducativas. E isto é fundamental.